Eu e o funcionário do hotel saímos para buscar meu carro. Eu não fazia a menor ideia de como eu traria até o hotel. O funcionário não esboçava nenhuma reação. Aquele homem parecia estar ligado em um modo automático. Eu tento puxar assunto com ele perguntando o seu nome. Nesse momento ele para e fica me olhando. Eu poderia dizer que ele estava paralisado, se não fosse pelo fato de ser perceptível sua respiração forte. Confesso que fiquei um tanto desconfortável com aquilo. Logo em seguida, ele leva sua mão ao peito me mostrando o pequeno emblema, que indicava o nome Robert. Para quebrar o clima eu falo o seguinte: prazer, Robert, meu nome é Paulo. Eu estico a mão com o intuito de uma breve saudação. Mas Robert simplesmente começa a andar e me deixa ali, sem graça e com a mão esticada. Então eu desisto de tentar qualquer comunicação com aquele cara esquisito. Ao chegar no carro, Robert simplesmente faz um sinal para mim entrar no veículo. Enquanto eu vou entrando, ele vai para a parte de trás do carro, me dando a entender que ele iria empurrar o automóvel. Eu dei risada, pois estamos falando de um Opala, um carro imponente e pesado. Não é qualquer um que consegue empurrá-lo sozinho. Mas eu vejo que estava errado quando Robert começa a empurrá-lo como se fosse um carrinho de neném. Eu saio do carro para ajudá-lo, mais por conta do susto do que para ajudá-lo realmente. Enquanto com uma de minhas mãos eu guiava o veículo, com a outra eu o empurrava. Na metade do caminho até o hotel, minhas pernas já não aguentavam, enquanto Robert nem esboçava cansaço. Quando finalmente chegamos no hotel, eu estacionei o carro de qualquer jeito. Eu só queria ir para longe daquele cara, ele me provocava arrepios. Eu entro e pergunto para a balconista de o porquê ele não responder, e ela me diz que ele é mudo por conta de um trauma de infância. Eu me desculpo com ela por tal pergunta, com medo de ter parecido grosseiro. Pego minhas chaves no bolso e confirmo que meu quarto era o número 14. Eu subo uma robusta escadaria, que me leva até um pequeno salão com grandes janelas. Em um de seus cantos havia um piano. A parede oposta à janela era cheia de quadros grandes, com riquíssimos detalhes. As paredes desse salão eram forradas com uma espécie de veludo vermelho. Seu tapete escuro servia como contraste, o que causava uma sensação de descanso nos olhos. Eu me aproximo da janela e tudo que consigo ver é a copa das árvores. Eu forço minha visão naquela imensa escuridão e consigo ver um fraco lampejo de luz. Sem dar muita atenção, eu me direciono ao meu quarto. Saindo do salão onde eu me encontrava, havia um imenso corredor cheio de portas. Caminho por ele até chegar na frente do quarto 14. Coloco a chave na fechadura, que ao virar, o barulho pareceu ter ecoado pelo corredor. Eu já estava assustado com toda a bizarrice de Robert, e talvez isso tenha feito parecer mais alto do que realmente foi. Ao entrar em meu quarto, percebo que ele, apesar de simples, parecia bem aconchegante. Pra mim tanto faz, eu só vou passar uma noite mesmo. O quarto era forrado com um tapete que parecia uma pelúcia. Não havia muitos móveis. Apenas uma cama, uma cômoda com um abajur em cima e um pequeno roupeiro. Antes de ir pro banho, resolvo descer para ver se encontro lugar para jantar. Eu estava um tanto incomodado, pois desde que cheguei não percebi nenhum outro hóspede. No que eu abro a porta para sair, dou de cara com uma senhora segurando uma bandeja. Boa noite, senhor. Vim trazer seu jantar. Ele está incluído em sua diária. Após me recompor de tamanho susto, agradeço e pego a bandeja, e a levo para dentro do meu quarto. Era uma comida não muito requintada. Tratava-se de arroz, feijão, algum tipo de salada que eu não consigo identificar e um pedaço de carne. Após a refeição, finalmente vou pro banho. Enquanto estou no banho, percebo algumas manchas por entre o piso, mas não dou muita importância, pois levo em consideração a idade daquele lugar. Finalmente me deito e fecho meus olhos, e tiro uma boa cochilada. Acordo de madrugada, com a estranha sensação de que alguém está me olhando. Me sento na cama e ligo o abajur. Eu estava suando, olho em volta e não havia ninguém. Eu fecho meus olhos. Não consigo dizer se eu dormi por horas ou apenas fiquei alguns minutos com os olhos fechados. E então, um grito me acorda.